amados, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Luzinete Deboni, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o ministério do pastor Paulo Reis. E nesta noite eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu vou falar sobre o atalaia de Deus, que foi o chamado de Ezequiel para ser um atalaia, uma pessoa importante no reino. E eu quero falar para você que se você é um atalaia, que você curta esse vídeo e que se você deseja que outras pessoas sejam atalaias de Deus, ou se você conhece outro atalaias, eu vou pedir para você me ajudar compartilhando esse vídeo para que essa mensagem possa ser ouvida por mais pessoas, que ela alcance o foco que nós queremos, que é falar do Senhor Jesus e mostrar a importância que nós temos em ser um atalaia no reino. Vamos à mensagem. Bem, vamos então à mensagem que está no capítulo de Ezequiel, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 33, estarei lendo a partir do versículo 7 até o versículo 11. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu mau caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu mau caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Deus é maravilhoso. Ele não queria em momento algum que o ímpio morresse no pecado e perdesse a salvação. Então ele levanta Ezequiel como um atalaia para avisar o povo do mal que iria acontecer. E o que é, irmãos, o atalaia? O atalaia é aquele que vigia, é o sentinela, o vigia. O atalaia eram pessoas qualificadas para exercerem aquele posto, eram soldados que ficavam naquelas torres altas, que ficavam acima do muro, tinham as torres e eles ficavam dali vigiando a cidade. E eles vigiavam a cidade, se eles observassem qualquer sinal de alerta do inimigo se aproximando, as pessoas que queriam invadir a cidade, saquear a cidade, qualquer coisa que ele visse, ele iria tocar a trombeta para que as pessoas fossem alertadas, para que o exército, os soldados fossem alertados e se posicionassem. E hoje, irmãos, Deus chamou Ezequiel para ser um atalaia, não para ficar naquela torre de vigia, mas para ser um atalaia espiritual, porque o Senhor iria falar para o povo sobre o pecado deles e o povo iria ter a chance de se arrepender do pecado. E hoje não é diferente. Quem é o atalaia hoje, nos dias de hoje na igreja? Nos dias de hoje, irmãos, os atalaias somos nós. Quando nós aceitamos o Senhor, se convertemos aos caminhos do Senhor, nós temos uma ordem na igreja, que é o ID. O Senhor deixou o ID, lá em Mateus, no capítulo 28, o Senhor deixou essa ordem, ID e pregai o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos essa incumbência de levar o ID, de fazer o ID, de levar o Evangelho às pessoas, orientando as pessoas que é necessário
necessário se arrepender do seu mau caminho e ter uma vida de comunhão com Deus. E uma das funções do atalaia era alertar sobre a aproximação do perigo, alertar que o perigo estava se aproximando, alertar que o inimigo estava se aproximando. E hoje, irmãos, hoje não é diferente. Nós precisamos alertar as pessoas que o pecado, ele gera o maior inimigo do homem, que é a morte. A palavra fala porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o salário do pecado é a morte, porque quem morre no pecado, irmão, a nossa alma, ela tem um lugar que ela vai passar a eternidade. E se eu morro em Cristo, convertido a Cristo, a palavra fala que eu vou para o céu, para Nova Jerusalém, que é o lugar que João descreve lá no Apocalipse, a rua de ouro, o mar de cristal. É um lugar lindo que Deus preparou para a igreja. Mas se eu morro, se a alma morre no pecado, ela vai morrer, e ela vai morrer eternamente. Porque existe o céu, mas existe também o inferno. E Deus não fez o inferno para o homem, irmãos. Deus fez o inferno para Satanás e os anjos que caíram com ele. E Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno. Nós não vamos falar aqui do inferno, mas eu quero deixar um versículo que Jesus fala. Que lá é o lugar que o verme não morre e o fogo não se apaga. Então lá é o desligamento eterno de Deus. Nós precisamos alertar as pessoas que depois da nossa morte segue-se o juízo. E o homem, irmãos, ele vai morrer uma só vez, a palavra fala em Hebreus, vindo depois disso o juízo. E nós que estamos aqui, que servimos o Senhor, nós vivemos debaixo de uma promessa. E é a promessa que Jesus vai voltar. Eu acredito que muitos de nós, irmãos, não vamos passar pela morte, seremos arrebatados com Jesus. Mas depois do arrebatamento, há um juízo sobre essa terra. Segue-se a grande tribulação. E nós queremos alertar, porque o atalaia, ele não podia ser omisso, vendo o adversário se aproximar e ficar quieto. Ele tinha que tocar a trombeta, anunciar, para que as pessoas se posicionassem. E hoje não é diferente, nós estamos aqui anunciando para que você se posicione. Porque, irmãos, tudo que está acontecendo são as Santas Escrituras, irmãos, que estão se cumprindo. E eu decido a minha vida hoje, se eu quero servir o Senhor, se eu quero participar desse arrebatamento. Eu decido em vida o futuro da minha alma. Caso eu morra, caso o Senhor me chame, eu não preciso ter medo, porque eu sei, irmãos, que eu vou passar da morte para a vida eterna com o Senhor Jesus. Porque eu ressuscitei juntamente com Ele quando eu me converti. Eu sou uma nova criatura. E a palavra fala que os atalaias, eles ficavam posicionados em lugares altos. Né? Se você for procurar sobre o ofício de um atalaia, o que ele fazia, você vai achar torres de vigia. Ele ficava posicionado no alto. Porque nós que temos Jesus, nós estamos numa posição elevada. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, fala que Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Só quem está em Cristo, irmão, pode ver que o que está acontecendo é as profecias que estão se cumprindo. Quem está em Cristo está vivendo em posição elevada, porque está vivendo debaixo de uma promessa. E para ser o atalaia, irmãos, ele precisava ter alguns requisitos, alguns pré-requisitos. Ele precisava ter uma boa visão, porque ele precisava ver a cidade, ter uma visão boa de tudo que ele estava vendo, para ver o adversário se aproximar. E nós, quem é o atalaia de Deus, ele tem a visão no céu, ele tem a visão de Deus. Como Deus olha para uma vida? Deus olha para uma vida desejando que ela se salva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra fala aqui, no versículo 11. Diz o Senhor Jeová que não tem prazer na morte do ímpio. O desejo do Senhor é que todos se convertam. Então nós temos que ter essa visão. É uma alma. E ela precisa de salvação, ela precisa de arrependimento, ela precisa saber que Jesus vai voltar. Nós precisamos ter também boa audição, estarmos atentos.
Porque a palavra fala lá em Apocalipse que quem tem ouvidos ouve a voz do Espírito. E os atalaias naquelas torres, eles estavam atentos, ouvindo o barulho das redondezas, o que estava acontecendo, se tinha alguém se aproximando. E nós estamos ouvindo a voz do Espírito hoje. E o Espírito está falando. O noivo vem, Jesus vem. Nós temos sensibilidade ao toque do Espírito. Por isso que nós estamos aqui como atalaias anunciando que Jesus vai voltar. Porque você precisa entender que há uma promessa para o povo de Deus. Há uma promessa de para a eternidade. Mas há um juízo também sobre esse mundo. E nós temos que ter ousadia, irmãos, para tocar a trombeta. Nós temos que ter ousadia para anunciar Jesus. É responsabilidade nossa, nós não podemos ser omissos. Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que o remédio é Jesus, é o arrependimento. E nós não podemos ser omissos, nós precisamos ser vigilantes. O atalaia, ele não podia dormir, ele não podia cochilar. Um cochilo dele podia botar a cidade em risco, a vida do rei em risco. Olha, irmão, lá em 1 Samuel, no capítulo 26, a palavra fala que os vigias de Saul, eles dormiram, eles foram descuidados, eles dormiram. E Davi, porque Saul estava perseguindo Davi, e Davi entrou, pegou a lança dele que estava na cabeceira da cama, pegou a bilha d'água, e Davi só não matou Saul porque Davi tinha temor ao Senhor. Davi não queria tocar na vida de Saul. Mas se dependesse dos atalaias de Saul, dos vigias de Saul, Saul teria morrido. Porque eles estavam dormindo. Diferente do profeta Abacuque, que se colocou em uma torre de vigia para ouvir a voz de Deus. Lá em Abacuque 2, no versículo 1. Diferente de Isaías, no capítulo 21, no versículo 8 de Isaías, ele fala assim: sobre a torre de vigia estou em pé continuadamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Olha o cuidado de Isaías para ouvir a voz de Deus, ele não era descuidado. Irmão, um atalaia descuidado perde o seu valor, perde a oportunidade de falar de Jesus. Nós não podemos nos descuidar nesses momentos finais que estamos vivendo, porque só não percebe, irmãos, que Jesus está voltando quem está dormindo o sono da indolência. E o atalaia também, irmãos, era uma pessoa de confiança do rei, ele tinha ligação direta com o rei. E nós vemos que nós somos pessoas de confiança de Deus, porque Deus mandou nós irmos. O ID foi para nós, para os homens. Olha, irmão, Deus poderia enviar os anjos, mas não, Deus enviou nós, eu e você, para fazermos o ID, para levarmos a palavra do Senhor. E Paulo fala bem assim: ai de mim se não anunciar o Evangelho, pois me foi posta esta obrigação. Então Paulo fala isso, nós também temos que falar a mesma coisa. Ai de mim, ai de nós, irmãos, se nós não anunciarmos que Jesus está às portas. Nós precisamos ter esse posicionamento. O atalaia era a primeira pessoa que o inimigo queria pegar, porque se o atalaia fosse pego, a cidade perdia a voz. É por isso, irmãos, que nós temos que olhar pelas vidas que estão à frente de igreja, os pastores, os diáconos, os missionários, as pessoas que pregam a palavra, as pessoas que estão anunciando que é de Jesus e que Jesus vai voltar. Porque o que o adversário quer fazer hoje é calar a voz da igreja, mas nós não podemos deixar isso acontecer. E em nome de Jesus, irmãos, isso não vai acontecer. Como eu li aqui, o desejo do Senhor, irmãos, é que todos se salvem. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E a palavra fala, irmãos, que quando um pecador se arrepende, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Pensa, irmãos, que coisa maravilhosa. A alegria no céu. O Senhor não tem prazer que o pecador pereça, que o pecador parta para o inferno sem a salvação.
Por isso, nós temos a responsabilidade de anunciar. Por isso que na igreja, irmãos, quando tem uma vida lá que não é do Senhor, que nós sabemos que não é de Jesus, nós fazemos o apelo para que ela volte para o Senhor, para que ela se arrependa. Porque quando a gente faz o apelo, a gente tira essa responsabilidade de cima da igreja local. Mas quando nós não fazemos o apelo, nós ficamos responsáveis. Então, por isso que é importante a gente conscientizar o pecador do que está para acontecer neste mundo. E hoje, irmãos, hoje a missão do Atalaia foi a mesma missão que o Senhor deu para Ezequiel. É estar falando para o pecador sobre o pecado dele, tentar reconciliar o pecador com o reino de Deus. Quando cumprimos essa missão, irmão, nós temos paz. Tem um sentimento de paz sobre as nossas vidas. Porque há o júbilo da salvação. Irmãos, nós precisamos nos levantar como um atalaia de Deus e anunciar que Jesus é o Salvador, que Jesus é a resposta para o pecador. Nós precisamos anunciar, a pessoa aceita se ela quiser. Não sou eu que vou convencer a pessoa, é o Espírito Santo. A minha parte é anunciar. Em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Deus levantou Pedro como atalaia no dia do Pentecoste. E Pedro anuncia ali as profecias de Joel. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 15, o Senhor chamou Paulo para proclamar o evangelho aos gentios. Em Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 11, Deus levanta o apóstolo João para alertar as pessoas sobre o fim dos tempos. No Velho Testamento tinha os profetas, no Novo tinha os discípulos, os apóstolos de Cristo. Hoje tem a igreja, eu e você, irmãos. São as pessoas que Deus quer levantar para anunciar o evangelho. E hoje eu estou aqui como atalaia. Se por acaso você estiver me ouvindo e você não for um servo do Senhor ainda, eu quero te anunciar que Deus, o projeto de Deus em todo o projeto para o homem foi de salvação. Se você ler a Bíblia, o Senhor sempre quis, sempre desejou salvar o homem. E hoje eu estou aqui para anunciar que Jesus é o Salvador, que Ele morreu numa cruz para que você fosse salvo. E se você, irmão, se você é um servo do Senhor e não está posicionado como um atalaia, eu tenho uma palavra muito séria para você. Você precisa rever os seus conceitos e se posicionar como um atalaia de Deus. Porque fomos para isso, irmãos, que nós somos chamados, para anunciar a palavra de Deus. Irmãos, é muito importante quando a gente ganha uma alma para Jesus. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu. Porque lá no céu, o que nós ajuntamos, o ladrão não rouba, nem a traça corrói, nem o ferrugem corrói. E uma alma, irmãos, tem muito valor. E as pessoas falam bem assim, morreu, você não vai levar nada. Materialmente, irmãos, nós não vamos levar nada mesmo não. Mas a palavra fala que nós passaremos diante do tribunal de Cristo. E Ele verá as nossas obras. Então as nossas obras têm peso, nós temos um galardão, porque o Senhor fala bem assim, eis que cedo venho e comigo está o meu galardão, o galardão de Cristo para nos dar. E uma alma tem muito valor, a palavra fala lá em Salmo, no capítulo 49, no versículo 7 e 8, que ninguém pode remir o seu irmão. Não tem nada que pague a alma dele. Você pode vender tudo que você tem, sua casa, seu apartamento, seu carro, tudo que você tiver, seu dinheiro na poupança, no banco, seu dinheiro aplicado. Não paga, porque uma alma vale mais do que o mundo. Custou o preço de sangue. Jesus pagou o preço de sangue por essa alma. Por isso é precioso aos olhos do Senhor quando a gente ganha uma alma, quando a gente trabalha. E quando a gente faz de coração, com amor, irmãos, a gente tem um prêmio, uma coroa incorruptível que o Senhor vai nos dar. E nesta hora eu quero convidar você a ser uma atalaia de Deus. Eu estou terminando a minha mensagem. Eu vou estar orando e fica essa palavra para o seu coração. Você precisa se dispor mais a ser uma atalaia de Deus.